Boa tarde, mais uma vez, aqui no Latambui, Espaço Gourmet do Parque Shopping, recebendo no quadro Almoce Conosco o Conectados ao Poder com Sandro Gianelli e Rodrigo Mercúcio. Boa tarde, Sandro, boa tarde, Mercúcio. Boa tarde, Alex. Quero agradecer por mais uma vez estar aqui no Latambui, um excelente restaurante, nesse quadro que, sem dúvida nenhuma, é um sucesso aqui em Brasília, que é o Almoce Conosco. E, Sandro, aproveitando aqui, né? Como é que está o Conectados ao Poder? A audiência está muito feliz com o programa? Alex, muito feliz com o programa, principalmente com o retorno dos ouvintes lá da Rádio QFM. Eu acho que é o que nós temos de mais especial, né? Porque o ouvinte vem, ele concorda com a gente, ele discorda, ele quer questionar, ele quer fazer pergunta, ele questiona os números, a gente vem apresentar uma coisa, o ouvinte vem, não é isso, eu estou sabendo que é isso. Então, assim, acaba enriquecendo, nós acabamos aprendendo, ensinando e também aprendendo muito com os nossos ouvintes. É uma forma diferente do Rádio de Brasília. A gente está falando de política, a gente está fazendo entretenimento também, e a gente só tem sido enriquecedor estar no Conectado ao Poder, toda segunda a sexta, das 20 às 21 horas. Vamos falar primeiro daqui, né, do Rodrigo Hollenberg. Essa questão da polícia, da agressão, né, foi lá no Richa, né, Roberto Richa, teve problema lá em Santa Catarina, né? E o Rodrigo Hollenberg acabou copiando, né? Quer dizer, caiu no mesmo erro de um desgaste muito grande como governador de lá. Aqui, como é que você vê essa sucessão de bobagem? Isso que aconteceu com os professores e com os policiais e militares é típico dos movimentos grevistas. Eu avalio da seguinte forma. Primeiro, qualquer sindicato, qualquer categoria tem o direito sim de se manifestar e de fazer suas greves. Mas no momento em que eles impedem o direito de outras pessoas, aí a coisa eu acho que começa a sair do controle, né? Eu acho que não pode haver o excesso nem por parte da Polícia Militar, nem tampouco dos sindicatos. Agora, em relação assim ao governador Rodrigo Hollenberg, em relação ao presidente Dilma, eu vejo dois problemas aí. O primeiro, eu acho que hoje está faltando pessoas que queiram se dedicar à polícia. Hoje nós temos muitas pessoas desqualificadas, ocupando cargos, ou seja por indicação partidária, seja por qual motivo for. E os bons profissionais, eles começam a se afastar da política. Eu vejo assim, a presidente Dilma, ela não tem nada do que se queixar de nada. Ela vem de um partido que ocupa já o poder já há 3 mandatos, esse é o 4º mandato desse partido no poder. Então eles tiveram tempo para aprender, para esquecer, para aprender de novo, para fazer graduação, mestrado, enfim, eles aprenderam, eles não têm desculpa. Os erros que estão acontecendo, eles deveriam estar prevendo. Isso já o Rodrigo Hollenberg, não. Ele não tem essa experiência toda no Executivo. Teve aqui no Distrito Federal como secretário, foi secretário em um ministério aqui na Esplanada. Mas, enfim, ele não tem toda essa experiência no Executivo. Acho que o governador, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma reforma política real, com pessoas experientes. O governo dele tem que ter um projeto para o Distrito Federal, porque hoje qual é o projeto? O projeto é se relacionar com a Câmara Legislativa, é tentar acalmar os grevistas. Gente, o DF precisa de algo mais do que isso. Exatamente. Eu acho que o senhor falou uma coisa muito certa. Falta muita transparência, né? No lugar dele, já que ele está submetido e o discurso dele é de uma herança maldita, então eu acho que o senhor tem muita razão. Se o governo vem a abrir os cofres e demonstra que não há pagamento, assim como um deputado foi na rádio, o QFM, nos deu umas entrevistas, que quando o ex-governador Agnello já deu o reajuste aos servidores em 2014, ele já era questionável, ou seja, o governador Agnello usou de um artifício, porque o orçamento, para você que está nos assistindo, é uma peça fictícia. A peça de 2014 para 2015 ela era superinflacionada. Chegou 2015 numa crise, onde os cofres públicos não conseguiram arrecadar o que o governo anterior dizia que ia arrecadar e ainda deu aumento. Então esse deputado que falou conosco, que hoje é um dos membros da COF, falava, olha, lá atrás nós já tínhamos dúvidas com isso, mas o Agnello garantiu na peça. E essa peça fictícia, esse orçamento não se concretizou e o governador ficou engessado. O que se há de fato é que caixa não tem. Agora, e nós vamos viver isso até quando? Até outubro de 2016, que foi a proposta que o governador fez, né, relacionada ao reajuste, que seria a possibilidade dele. E ainda condicionou a Câmara Legislativa a aprovar os projetos necessários. Então,
Nós vamos viver Ou seja, até se, outubro de não, se esses 2017, projetos não forem todos aprovados, ele vai ter condições de honrar isso em que 2016? provavelmente não serão, né? Pois é. Não serão. Agora o governador Rodrigo Hollenberg, ele tem se utilizado da seguinte forma, ele tem tentado escorar na Câmara Legislativa, tentar passar o peso das decisões para a Câmara Legislativa. Olha, o aumento em outubro de 2016, ele é condicionado desde que a Câmara aprove, aí para você que está nos assistindo, os aumentos que vai interferir no seu bolso, que é aumento de imposto, aumento de IPTU, aumento de PVA, essas questões. Então ele tem tentado usar essa tática política de passar a responsabilidade para a Câmara Legislativa. Só que isso não tem colado e tem causado para ele até alguns entraves ali dentro da própria Câmara Legislativa. Mas e o orçamento de 2016? A gente vai viver esse mesmo cenário que nós estamos vivendo hoje, mas vamos vivê-lo em 2016? Acho que o importante, Alex, é porque o orçamento de 2016 ele já passa a ser um orçamento feito pela equipe do governador Rodrigo Hollenberg. Ou seja, eu já entendo que a partir de janeiro nós não vamos ter mais esse tipo de conversa. Não sei o tamanho da dívida, deixar o dívida, acho que isso aí já acabou. Ele ficou durante um ano governando o Distrito Federal, ele sabe qual é a situação real hoje, ele tem que ir para um 2016 com um orçamento completamente pé no chão ali, ó, sabendo o que deve, o que não deve, mais ou menos quanto que vai arrecadar. 2016 ele apresenta a peça orçamentária dele, então ele vai passar a fazer gestão daquilo que ele vai colocar dentro da peça como critérios importantes para a sua governabilidade e para o seu plano de governo. Então, a gente espera que 2016 possa ser um pouco melhor. Então, como é que a gente se sustenta, Sandro? Como é que vai ser? A gente vai ter que ir procurar um caminho fora de Brasília, ir por aqui, pro entorno, né? No estado do Goiás aqui, que o governador está rindo à toa, né? Ao contrário daqui, tudo que faz dá certo. Pois é, você tocou num ponto interessante. O governador Marconi Perillo, ele começou esse novo mandato agora, que já é o seu 4º mandato, reduzindo aí para 9 ou 10 secretarias apenas. O Distrito Federal nós começamos aí reduziu ali de 39 para 30, né? Agora 20 e poucas, agora nós estamos aí na casa das 16. Mesmo assim, se a gente for fazer uma análise de toda a crise que nós estamos vivendo, o governador deveria ter reduzido aí, sei lá, para 8, 9, 10, mas na tentativa ali de ficar bem com os grupos políticos, ele mantém ainda uma estrutura. Apesar de que não posso tirar o mérito do governador, ele reduziu muito o cargo, reduziu o valor do salário dos comissionados, fez redução, muito cargo comissionado deixou de existir, e isso eu estou falando na casa dos milhares de cargos. Mas mesmo assim, ele ainda poderia ter feito um pouco mais, né, Alex? Cortado um pouco mais na carne. E tem que reduzir mais um pouquinho. Agora eu vou chamar um intervalo, Sandro, mas eu queria fazer uma observação do que é ser o político esperto e o político burro. O político esperto. Faltou a vinheta do Oswaldão agora. É o político esperto, Joaquim Roriz, ganhou as eleições do Cristóvão Buarque, prometendo 28% de reajuste para os funcionários públicos. Verdade. Assumiu, tinha dinheiro para pagar e pagou. não deu. O político burro não tem dinheiro para pagar e fez um reajuste de 28%. A sorte é que ele não ganhou as eleições, porque senão agora seria um tiro no pé, né? Seria bom até ver a capacidade de gestão dele, né? Mas se o Rodrigo tem uma proposta, né? Veio com uma proposta que até agora a gente não viu, né? De transparência, ainda não conseguiu acontecer nada. Vamos dar um crédito, né? O governador tem muito problema e não teve tempo, né, para colocar suas promessas em prática. Então vamos a um intervalo aqui, um breve intervalo, e voltamos para falarmos depois sobre o governo federal, né? As ações de Dilma e mais essa corrupção, essa roubalheira que está existindo no país, e a gente aqui de mãos atadas. Voltamos aqui do intervalo, aqui no Parque Shopping, no Espaço Gourmet, no restaurante Latambu. Hoje recebendo Conectados ao Poder, com o Sandro Gianelli e o Rodrigo Mercúcio. Sandro, vamos começar assim. Impeachment. Você acha que vai acontecer o impeachment? A situação que nós temos hoje, com a possível perca de mandato do presidente da Câmara dos Deputados, lá o Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro,
atrelada ao possível impeachment da presidente Dilma Rousseff, mostra pra gente que cada dia esse impeachment está mais distante. Para ambos. A grande verdade é que a gente vai perdendo os prazos. Vou citar um exemplo para você. O processo do Cunha, se acontecer, ele só vai acontecer para março, abril, talvez até maio do ano que vem, porque eles vão ganhando os prazos regimentais. O impeachment está atrelado a isso. O ano está passando muito rápido. Aí vem início de ano, carnaval, essa coisa toda. Gente, já foi. A gente esquece, a pressão sai. Deixa de ser, a questão política deixa de ser pauta. Vamos falar sobre compras, aumento ou não. Olha, os shoppings contrataram menos, venderam mais. Enfim, a gente entra nessas pautas e esquece um pouco da parte política. Para mim, o Eduardo Cunha não tem a capacidade mais moral de presidir a Câmara. Vai se manter. Mas aí se mantém pelas, como o próprio Santo colocou, pelas questões regimentais. Eu não acredito que ele venha a ser cassado, porque dos três membros da Comissão de Ética, 2 votaram nele. Ou seja, com todo esse imbróglio que ele consiga regimentalmente, isso vai lá para mês 6, mês 7 de 2016. Já está quase vencendo o mandato dele. O que pode caçar o mandato do Cunha chama-se Rodrigo Janot. A única pessoa que pode aceitar, acatar, levar adiante o impeachment da Dilma é o Cunha. O Eduardo Cunha, não tem outra pessoa. Estão falando em levar a plenário. E a única pessoa que pode segurar o Cunha é a Dilma. Mas aí... Sabe por quê, Rodrigo? Como é que funciona a Câmara Federal? Não é maioria. Se juntar PMDB e os partidos porque a Dilma perdeu a base dela por causa de Eduardo Cunha e o racha no PMDB. Na hora que juntar PMDB, PT e os partidos de base do governo, eles não fazem a maioria na Câmara Federal, Rodrigo? Há três oposições na Câmara. Há uma oposição que é vergonhosa, que é essa oposição do PSDB e do DEM, que é vergonhosa. Essa oposição sentou com o Cunha e falou: caça primeiro a Dilma, que nós tentamos depois te salvar. Isso não é bom para o Brasil. A oposição ao Cunha, que é uma metade do Partido dos Trabalhadores, mais PSOL e Rede, que estão tensionando para que o Cunha saia. E a oposição geral, que se junta ali nas horas do frigir dos ovos. Uma vez o Ciro Gomes, dizendo numa entrevista, disse que tem muita gente boa na Câmara, mas há muita gente ruim. Quando você toma determinados posicionamentos, você consegue ganhar essa gente boa. E o Cunha tomou posicionamento para ser candidato lá atrás, com o racha do PMDB, da seguinte forma. Ele deu a seguinte entrevista: se hoje eu estou sendo processado, há 150 aqui sendo processado também. Ele desafia. Vai chegar um momento que os próprios parlamentares, por o desgaste da presidência do Cunha, mesmo aliados deles, vão ter que tomar posicionamento. E aí pode ser que eles acatem, tomando posicionamento em tirar o Cunha para minimizar a própria imagem deles. Entendeu? Então, há essa leitura dentro do Congresso Nacional. O que o Cunha tem feito, e aí é de bastidor, é muita pressão e chantagem. Porque diz que na presidência dele rolou a malinha para ele poder comprar os votinhos. O que eu acho é o seguinte: existe ainda uma coisa que é muito forte dentro desse país, que é a opinião pública. A opinião pública ainda tem o seu efeito, ainda tem o seu valor, ainda tem o seu peso, né? Ainda. Agora, para que exista a opinião pública, tem que haver um posicionamento de massa. E o que a gente vê, Mercúcio? A gente vê o seguinte: a primeira manifestação que houve, onde foi uma surpresa para todo mundo, foi em 2013, na Copa das Confederações. Aí depois as outras duas que vieram, aí foram se perdendo. E se houver a população nova, não vê retorno político, né? A gente vai, se manifesta, não acontece nada. Então, para que eu vou de novo, né? Esse é o raciocínio. Descrédito, né? Em vez de pensar, né? Não, eu vou de novo todos os dias, ou sempre, e agregar, né? As pessoas se agregarem as manifestações, elas vão se perdendo. Porque... Quer dizer, não adianta ficar descontente em casa, né, Alex? Mas, Alex, você está colocando a questão da opinião pública, e é fato isso, que a opinião pública leva a manifestações. Mas no tempo que nós estamos hoje, a informação está sendo muito rápida.
pela palma da mão você tem informação. Então, a devida grande quantidade de informação, isso tem ficado maciço ao cidadão, ao ponto dele falar, isso aí não vai dar mais nada, porque toda hora chega nele. Essa informação rápida, ela também tem trago uma forma positiva para o Cunha. Sabe por quê? Porque nunca, nos últimos anos, nunca a Câmara dos Deputados trabalhou tanto como tem trabalhado agora, mesmo envolvido em todos esses escândalos. E isso chega na população, entendeu? Então, de certa forma, a opinião pública ainda não se rebelou completamente contra o Cunha. Nós já aprendemos a nos manifestarmos. Isso o brasileiro já aprendeu, né? Como se fazer uma manifestação simples, veste uma camisa, bota uma bandeira, vai para a rua. Anda para lá e anda para cá. É só isso. Agora, quando se tem uma manifestação como teve em São Paulo em 15 de março, com 2 milhões de pessoas na rua, opa, né? Então, exatamente. Então, Mercúcio, o que, né, dentro do meu entender, enquanto a população brasileira, né, eu acho que a minha geração já passou, mas a geração do meu filho talvez possa resgatar, que é a questão da opinião pública. E a opinião pública, ela se faz através do WhatsApp, Facebook, mas ela faz principalmente através de uma bandeirinha, de uma camiseta e rua, lá, balançando e mostrando que somos brasileiros e que necessitamos. Você tem conhecimento de alguma manifestação ainda esse ano? Tem, uma 9 de dezembro. 9 de dezembro? Caminhoneiros. Né? Os caminhoneiros, essa pode ser uma que realmente, né, prometem parar, né, surtir efeito pelo Brasil. Quando a gente fala em opinião pública, eu não falo da questão do nosso entrevistado lá da casa dele. Eu acho que os mecanismos, você colocou a questão aí do judiciário, os valores da nossa sociedade estão mudando. Então, o que cabe a cada profissional, a cada indivíduo é dar o seu melhor. E espaços como esse aqui do Tendências e Negócios, que proporciona esse debate, e você que está nos assistindo, assim como o programa Conectado ao Poder, de toda segunda a sexta, das 20 às 21, onde a gente fomenta a participação, você que está aí, é você que vai ter que fazer a mudança. Não é só um conjunto de pessoas ou um conjunto de poderes. São os seus valores, é o seu jeito na sua casa, o seu jeito com o seu filho, a forma que você atende o seu trabalho, a forma que você atende o seu cliente, é que vai fazer esse país mudar. Então, assim, os poderes, eles estão lá porque nós os colocamos. A culpa não é deles, a culpa não é da Dilma, a culpa não é do Cunha, a culpa é nossa. Ok. Sandro, mais, né, alguma coisa, porque chegamos ao final do nosso programa. Olha, eu quero só agradecer mais uma vez por estar participando aqui desse quadro do Almoço Conosco, nesse restaurante que é sensacional. Convidar aí os seus telespectadores, sei que você tem uma grande audiência aí nas tardes de domingo aqui em Brasília, para quem ainda não conhece, sintonizar em 104,1 Rádio QFM, programa Conectado ao Poder. De segunda a sexta, das 20 às 21 horas, eu estou lá junto com o Rodrigo Mercúcio, com o Alex Dias e também com o Oswaldão, sempre trazendo aí as principais informações, com notícias do dia, do mundo da política aqui do Distrito Federal, do entorno e, claro, também do cenário nacional para vocês. A gente comenta, a gente dá a nossa opinião, mas você também pode participar através do nosso WhatsApp. Então, esse é o convite para vocês. Obrigado, viu, Alex? Obrigado, Sandro. Obrigado, Rodrigo. E boa tarde. Até o próximo domingo.